E a nossa convidada de hoje, eu já queria trazer aqui há muito tempo, mas as agendas não estavam coincidindo. É a doutora Jéssica Palmieri Duran, que é médica do esporte, prescritora de cannabis, mas aposto que esses não são seu cargo mais importante atualmente. O cargo Verdade. mais importante dela, gente, é mãe, que ela se tornou mamãe há pouco tempo, né? Muito obrigada por estar aqui, bem-vinda. Ai, Manu, muito obrigada pelo convite, de verdade. A gente se conheceu já faz um tempinho, Sim, né? E aí a gente tá tentando fazer isso já faz um aham. tempo também. Mas enfim, com a maternidade e com todas Nossa, as outras questões da agenda, a gente não conseguiu. Mas compreendo, finalmente a gente tá finalmente. aqui. E é isso, assim, eu acho que tem dois momentos muito importantes na minha vida, né? Eu acho que o primeiro foi depois da cannabis. Aham. Foi um momento, assim, marcante pra mim, que mudou meus panoramas, assim, completamente, tanto pessoais quanto profissionais. Mas a maternidade chegou também, assim, pra Com revolucionar. E aí eu certeza. acho que esses são os momentos mais marcantes da minha vida, assim, que me moldaram de Isso que eu uma queria te forma perguntar, como é que começou a sua história com a cannabis? E também, né, por que que você decidiu, você é médica do esporte? legal. Foi uma decisão que aconteceu de uma forma, assim, progressiva, né? Quando eu me formei na faculdade, eu estava muito certa do que eu queria na minha vida. Eu achava que eu ia ser cirurgiã Uhum. e eu ia cuidar de pessoas doentes e salvar a vida delas ali pontualmente, pronto. E aí eu entrei na residência de cirurgia geral lá em 2020, comecei a fazer a residência e foi muito difícil, né? Por alguns motivos. Primeiro, porque a residência de cirurgia é um ambiente muito machista, que tem uma carga horária muito puxada. Então, eu passava, sei lá, mais de 80 horas por semana no hospital. E segundo, que teve a pandemia também. E a pandemia, assim, trouxe muito mais sobrecarga, trouxe umas mudanças também na organização ali da residência médica. E tudo isso culminou pra mim, primeiro com um desencanto, né? Eu caí na real que não era aquilo que eu queria fazer da Uhum. minha vida. Eu queria ajudar as pessoas de uma outra forma, muito mais com promoção e prevenção de saúde. Mas também eu tive um burnout, né? E eu nunca tinha tido nada, tipo, nada de problema de saúde mental. Eu me achava assim, sabe, blindada Aham. até. Mas aí também, né, pandemia, essa carga horária muito grande, eu não tava conseguindo me alimentar e fazer exercício físico naquela época. E aí veio esse burnout e eu me deparei com a seguinte questão, né? O que eu faria naquele momento, Uhum. né? Porque eu sempre vi os pacientes que tinham problemas de saúde mental e utilizavam antidepressivos, ansiolíticos, e eles sempre, assim, resolviam o problema deles, mas eles ficavam, sabe, prostrados, tinham outras É, questões ali efeito envolvidas, colateral, né? né? Muito efeito Ruins. colateral, baixava libido, aumentava peso, ficava um pouco mais responsiva, assim, em relação à vida. E eu falei, cara, eu quero melhorar, mas eu não quero isso pra minha vida, né? E aí eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer, porque eu sabia que eu precisava usar alguma medicação, mas eu não queria isso, né? Aham. E aí eu achei a cannabis, né? Eu já sabia da existência, Aham. obviamente, mas eu não sabia como que estavam os processos aqui no Brasil. E aí, pesquisando, eu vi que era possível, sabe, importar, Uhum. era possível ter esse acesso. E eu falei, tá, eu vou testar. Fui minha paciente zero, Sério? sério. E aí, chegou, né, o medicamento e Mas antes disso, você já tinha alguma noção, assim, de prescrição? Você tinha aprofundado nisso? Não, vou testar mesmo. cara, eu comecei a estudar por conta, né? Eu Aham. sempre fui muito autodidata na minha vida, assim, sempre mesmo. E aí eu comecei a estudar por conta, vendo esses benefícios. Comecei, assim, ler muito artigo, ver muitas coisas, assim, sobre prescrição. E falei, é isso, eu vou prescrever pra mim, vou tentar desse jeito aqui. Vi Uhum. algumas dosagens, assim, que faziam sentido pra ansiedade. E, cara, em uma semana depois, assim, que eu comecei a usar. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque tem muitos médicos, inclusive que eu conheço, que eles têm preconceito e também não têm a força de vontade Verdade. de ir se aprofundar, de se informar. Eu já ouvi de médico assim, não vou mexer em time que tá ganhando. Qual é o time? É Rivotril, Ritalina, então Verdade. assim,
é muito importante ter essa vontade, né, de aprender. Não, com certeza, né? E eu acho que o mais importante ainda é a gente ter essa mente aberta para ver que é possível, né, com outras coisas que não só o que a gente tem, né? Não só o arsenal que a gente tem disponível aqui. E aí, com uma semana de tratamento, eu voltei a ser eu mesma. Jura? Foi, assim, uma mudança muito evidente em pouquíssimo tempo. E aí eu falei, cara, eu preciso levar isso para as outras pessoas, sabe? Nossa, Eu preciso. é o que eu sempre falo, assim, né? Quando a gente conhece, assim, os benefícios da cannabis, a gente quer gritar para o mundo todo, assim. Principalmente no meu caso, que foi por conta do meu filho, que é autista, que eu sei, assim, quantos e quantos autistas existem numa condição que era até pior do que a do meu filho, sabe? Que vivem em cárcere, não saem de casa, que a família não consegue, não dá conta. Eu falei assim, caramba, isso pode ajudar. Então, eu sempre falo isso, que a gente se apaixona e quer falar para todo mundo, né? Não, verdade. E eu acho que quando eu entendi isso, assim, abriu muito o panorama do tipo de médica que eu queria ser, sabe? Do tipo de medicina que eu queria exercer. E aí eu falei, não, eu preciso mudar o meu rumo aqui. E aí eu saí da residência, falei, quero trabalhar com algo que eu gosto. Então eu uni a cannabis com o exercício, porque eu sempre gostei muito de treinar, sempre gostei muito desse lifestyle, assim. E aí eu comecei a fazer tanto a pós em medicina do esporte, quanto as especializações em cannabis, né? Então eu fiz diversos cursos fora, pós-graduação aqui, cursos aqui também. E aí comecei essa prescrição lá em 2020 para os pacientes mesmo. No começo eu fui muito mais assim para essa área de exercício físico e esporte, né? Pensando em controle leve da ansiedade, mas muito mais recuperação muscular, dor pós-treino, tudo mais. Mas eu acho que a vida foi me levando muito para essa questão mais de saúde mental mesmo, né? Não, e sempre vai aparecendo, né? O paciente chega com uma indicação e sempre vai você vê que, não dorme bem, tá ansioso, enfim. Vão surgindo várias questões ali que você vê que a cannabis pode ajudar, né? Não, exato. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que potencialmente todas as pessoas se beneficiariam da cannabis. Eu acho que apesar da gente não poder falar que a cannabis, né, é uma panaceia que vai melhorar tudo, a gente vive numa sociedade que é muito caótica, sabe? A gente vive com ansiedade todos os dias, estresse todos os dias. É uma vida muito corrida, né? Que a gente tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que estar presente com a família, tem que fazer exercício, tem que equilibrar vários pratinhos. Inclusive, ali. O exercício físico hoje ele já é prescrição, né? Ele faz parte da prescrição. Exato, exatamente. Como médica do esporte, eu prescrevo exercício físico, né? Então, tudo isso são pratinhos que a gente tem que equilibrar. E é muito difícil equilibrar tudo isso, né? Eu acho que a cannabis vem muito como esse artifício, assim, pra gente conseguir ter essa vida mais equilibrada, mais leve. E o Brasil é um dos países mais ansiosos, né? Então, assim, tem muita gente... Ele é o país mais ansioso, né? Então, tem muita gente que precisa. E nem sabe, né, dessa possibilidade. Exatamente. E aí, estudando mais sobre saúde mental, é isso, assim. Eu acho que o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, né? Tem níveis de depressão também muito grandes, assim, tipo, da América Latina acaba sendo o país com mais número de depressão. A gente tem cada vez mais uma faixa etária menor, assim, tendo esses problemas de saúde mental, né? As mulheres, elas passam muito mais por essas questões do que os homens também. Então, por isso que eu falo que potencialmente quase todo mundo, se não todo mundo, poderia se beneficiar. Mãe, né? Você agora tá tendo uma noção. Eu vi que essa semana você colocou lá no Instagram que o Conrado estava doente. Sim. E é muito difícil a gente realmente não ter com quem contar, né? Assim, às vezes a gente entra nessa jornada e não sabe como que vai ser. É muito difícil, difícil. Exato. E eu acho que ser mãe me trouxe muito mais essa noção e essa empatia, assim, sabe? Com as mulheres e com as mães, assim. Principalmente mães neurotípicas, né? Neuroatípicas. Porque, cara,
se já é difícil a maternidade atípica tem uma carga muito maior. Eu, honestamente, não sei como que você leva isso, assim, com tanto bem-estar, com tanta leveza, Então, sabe? assim, Me admira muito. Ai, obrigada. Mas é porque, assim, eu falo que eu sou privilegiada, eu tenho muita sorte, porque, assim, eu tenho uma rede de apoio, assim, bem sólida, assim, eu posso contar com as pessoas, mas não é a realidade da maioria, infelizmente, assim, então, existem várias camadas, sabe, assim, então, eu faço, né, o que está dentro das minhas possibilidades, que graças a Deus eu tenho a possibilidade, mas, assim, a gente sempre tem as nossas questões, os nossos medos, os nossos problemas, né? Tem horas que, assim, eu fico triste mesmo, choro, me sinto cansada, mas ainda tem essa possibilidade de ter ajuda, mas tem muita mãe que não tem. Sim, acho que a realidade das mães atípicas é muito essa, né? A maioria é mãe solo, não tem ajuda, não tem rede de apoio, tem condições socioeconômicas menores Sim. também, né? E aí, quando a gente pensa em cannabis, a gente acaba pensando muito pros filhos, né, autistas, mas eu penso o quão essas mães Nossa, também se beneficiariam, né? exatamente. É uma coisa que eu estou começando a levantar agora, essa bandeira de que a gente tem que, começando não, né? Já falo disso há um tempo, que a gente tem que cuidar de quem cuida, porque as mães, elas também precisam desse cuidado, né? Porque, imagina, tem uma informação de que, uma pesquisa que fala que as mães atípicas, elas sofrem a mesma pressão do que soldados em guerra, é mais ou menos assim. Caramba. Elas tendem a ter doenças como depressão, até câncer, por conta de toda essa pressão que acontece, né? Então, assim, realmente, grande parte, né, assim, tem indicação para ser paciente de cannabis também, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que é isso, assim, é uma pressão muito grande que a cannabis traria muitos benefícios ali, vários fitocannabinoides que a gente poderia Inclusive, utilizar, sim. sabe? Inclusive, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu parto, porque eu vi que você postou um vídeo que você usou a cannabis, né, no seu parto. Como é que foi? Cara, isso é muito maluco, né? Porque eu, assim, engravidei de forma planejada, né? Então, todos os estudos falam sobre, né, são estudos muito inconclusivos, né? Esse tema sobre cannabis na gravidez, na lactação, é tudo muito, assim, um tabu ainda, não tem um consenso. Então, eu falei, quero engravidar. Parei de utilizar o CBD e os outros fitocannabinoides, porque eu não queria que tivesse nenhum risco. E eu não tinha pensado em utilizar de forma alguma. Uhum. E aí, conversando ali no meu pré-natal, né? Eu sempre quis ter um parto normal. Conversando sobre formas não farmacológicas ali de aliviar a dor no parto. A parteira ali tava falando comigo e falou, cara, você já pensou em utilizar a cannabis, né? A gente já acompanhou alguns partos em que algumas mulheres utilizaram. E eu falei, gente, como assim, né? Tipo, não tinha pensado nisso. E aí eu fui fomentando essa ideia, assim. Eu vi que nos Estados Unidos tem muitos grupos de mulheres que utilizam isso, né, como analgesia. Lá o parto normal, ele é muito mais realizado, né? É uma rotina a primeira muito opção, maior. na verdade. Lá é uma rotina muito maior do que aqui no Brasil, né? E eles acabam utilizando de diversas formas ali para aliviar a dor. E tem muitos grupos de mulheres que utilizam tanto na gravidez quanto no parto também. E aí eu falei, por que não, né, colocar? Então, eu tinha, né, o que eu utilizei, assim, né? Eu levei lá pra maternidade algumas formas de uso. Uhum. Eu levei o óleo sublingual. Eu levei as flores, né? A gente sabe que alguns anos atrás as flores podiam, né, ser importadas. Então, enfim, Com receita, né? eu ainda tinha autorização da Anvisa, receita. Então, eu levei lá junto do meu vaporizador. E eu levei também o lubrificante, né? O gel íntimo. E aí, eu falei, vou deixar na bolsa. Se precisar, tá tudo bem. E aí, chegou um momento, assim, no meu parto que eu já tava exausta. Porque
O Conrado, ele não tinha encaixado também, então eu tive que ficar fazendo vários exercícios no trabalho de parto, E é assim, pra ele cansativo, encaixar. E foi muito cansativo, muito cansativo. É muito ruim a dor do trabalho de parto, eu senti. É. Não, assim, eu acho que eu até aguentaria a dor se ela parasse um pouquinho só pra eu descansar, sabe? E respirar. Só que ela não tava dando essa pausa. E eu falei, gente, não, nossa, não, eu acho que eu vou pra cesárea, eu acho que eu vou pedir a analgesia mesmo, né, do anestesista. Aí o meu marido pegou e falou, cara, por que a gente não tenta a cannabis? Naquele momento eu falei, não vai fazer nem cócegas, né? Por mais que eu saiba que é bom, com aquela dor eu falei, gente, não vai adiantar nada. Aí ele falou, vamos tentar, se não adiantar, a gente parte pro plano B. Eu falei, tá bom. Pinguei algumas gotinhas sublingual, fui pra banheira, a gente encheu a banheira lá do hospital, e aí lá na banheira, com a aguinha quente, peguei o vaporizador e comecei a vaporizar. Cara, em 10 minutos, eu voltei, assim, pro meu estado normal, sabe? Surreal, né? Voltei a rir, a conversar, a cantar, conseguir comer, e aí, 30 minutos disso, assim, o parto deslanchou, e o Conrado nasceu. Eu tô arrepiada. Não, Gente, juro, sério? juro. Foi, assim, muito incrível, muito incrível. Eu consegui um relaxamento. Assim, eu senti a dor ainda, né? A dor tava lá, tava presente. No momento que ele saiu mesmo, que foi, assim, Mas AD, né? Tudo. Mas voltasse pro controle da coisa, né? Exatamente, exatamente. Eu voltei, assim, pra um estado de presença que eu não tava tendo mais, sabe? Meu parto tava começando a já não ficar tão proveitoso, assim, né? Eu não tava conseguindo tirar, assim, esse momento feliz. E aí eu voltei a ter esse momento feliz, voltei a conseguir sentir prazer em toda essa situação, sabe? E foi a partir disso, assim, que ele deslanchou e nasceu. Nossa, que legal. Então, até no seu parto, você tem uma história com a cannabis. Que legal isso, né? Exatamente. Aí você usou no vaporizador. Queria que a gente explicasse, porque, assim, claro que quem está assistindo a gente aqui é público de famílias, mães e tudo. Qual a diferença entre usar no vaporizador e o cigarro, digamos assim? Tem uma diferença, né? Ambas as formas a gente fala que é a forma inalatória, né? Então, a forma inalatória, né? Falando assim, fazendo um contraponto entre o uso sublingual, né? Do óleo sublingual. O óleo sublingual vai ter um início de efeito um pouquinho mais demorado, né? Mas que vai ficar mais tempo no nosso corpo. Então, o óleo sublingual demora ali uns 30, às vezes 60 minutinhos ali para começar a fazer o efeito e dura até umas 8, 12 horas, dependendo do metabolismo ali do paciente. Quando a gente fala das formas inalatórias, né? Elas têm um início de efeito muito rápido, porque isso vai gerar uma absorção pulmonar. Então, a absorção pulmonar, ela vai direto para a corrente sanguínea, assim, muito rápido, né? Então, uns 5 a 10 minutos, assim, já tem o início de efeito, mas sai rápido do corpo. E aí, qual que é a diferença entre o vaporizador, né, utilizar por meio vaporizado ou por meio fumado? É principalmente o quão danoso isso é para o nosso pulmão, para a nossa via respiratória, né? Quando a gente vaporiza, a gente consegue controlar a temperatura, né? Então, é menos danoso. Menos danoso. Então, não vai ter o processo de combustão, não vai gerar, né, toda aquela fumaça negativa com a combustão, com os compostos ruins, prejudiciais. Obviamente, né, ainda é prejudicial, porque qualquer coisa que a gente inala no nosso pulmão, que não seja medicação, pode fazer um dano, sim. Mas o dano, ele é menor, né? Porque a gente controla a temperatura. Agora, quando a gente fuma, a gente vai ter uma temperatura muito alta, então isso já é ruim para a via aérea superior, boca também, né? Para a parte digestória mais alta, mas principalmente para o pulmão, vai muita fumaça. E também pensando na cannabis, quando a gente vaporiza e controla a temperatura com temperatura mais baixa, isso é muito bom porque a gente consegue aproveitar ainda mais os terpenos e os canabinoides. Verdade. Então, isso gera um aproveitamento ainda maior e a gente consegue se beneficiar ainda mais dos efeitos. E as sensações são, então, melhores também do que fumar? Exatamente. São sensações mais intensas, onde a gente tem um aproveitamento bem melhor, assim, daquele composto, daquela flor que a gente está utilizando. Ah, legal. A gente estava falando sobre maternidade, né? Aí você falou que na gravidez não tem muitos estudos conclusivos e tudo. E na amamentação? Eu já soube de casos de mães que fumam e estão amamentando ainda. O que você acha sobre isso? Olha,
também, né, tanto na amamentação quanto na gravidez, os dois não têm estudos com consenso falando sobre risco ou benefício, né, do uso da cannabis. Porque, assim, a maioria dos estudos falam sobre o uso recreativo, muito mais do que o uso medicinal mesmo, CBD controladinho lá, outros fitocannabinoides. Até mesmo THC de forma ali mais controlada não fala do uso fumado recreativo, a maioria dos estudos. E aí eles falam que podem ter, né, tudo que a gente usa na amamentação, isso passa ali no leite pro bebê. Então, passaria também, né, todos esses fitocannabinoides, e se a gente fuma as outras substâncias também que a gente inala, passaria ali no leite. E aí, em tese, poderia gerar malefícios no neurodesenvolvimento daquele bebê. O fato tudo isso tem que ser muito conversado com a paciente, né? A gente tem mulheres, por exemplo, que faziam uso da cannabis antes da gravidez por questões de ansiedade, depressão, e aí no puerpério começam a apresentar ali sintomas de depressão pós-parto, ou uma ansiedade, uma sobrecarga materna, tudo mais, e que ou não querem utilizar a medicação alopática. A gente sabe também que são mais restritas as medicações ali, os antidepressivos que podem usar nesse período também tem todos os efeitos colaterais. Então, tudo é muito conversado. Particularmente, eu voltei a utilizar também, né? Eu fiquei um período sem, ali, uns 2, 3 meses sem. Mas eu senti, assim, que eu tava precisando, porque é realmente muito Até puxado. pela saúde mental Exatamente. também, né? Foi 100% por isso, assim. Porque é muito puxada essa rotina, né? E a gente precisa, pra gente, é o que você falou, a gente precisa cuidar de quem tá cuidando. Esse momento é um momento que a gente tá passando ali por muitas questões, muita exaustão, a gente é muito cobrada ali, porque a gente tem que estar 100% presente para aquela vida nova ali, e essa pressão faz com que a gente fique meio maluca, né? Então, a gente precisa... É muito louco, porque tem um ser humano que precisa de você para viver. Exato. Então, imagina, é a maior responsabilidade do mundo isso, né? Exatamente. E aí, eu falei, não, eu preciso voltar a ter um controle, assim, melhor, porque na gravidez eu não senti falta, porque eu tava conseguindo me exercitar, tava conseguindo meditar, tinha um tempo de descanso, falo, tudo assim, mais. Que mãe é um negócio muito louco. Eu até tenho uma frase que tá até no meu WhatsApp, que é assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, assim, pra gente é super fácil. Por exemplo, o meu filho teve uma época que ele tinha alergia a ovo, a leite. Então, assim, pra mim não foi difícil parar de comer ovo, parar de tomar leite. Foi fácil, porque na minha cabeça ligou uma chave. Não, se eu fizer isso, eu vou prejudicar meu filho. Então, não vou fazer. Então, acho que meio que aconteceu isso também, né? Com certeza. Foi assim, faria qualquer coisa por ele, deixaria de tomar se fosse preciso. Mas aí, analisando riscos, benefícios, eu uso um CBD isolado, basicamente. Ou Broad ou isolado, não uso com THC. Até porque, assim, eu gosto do Full Spectrum, mas eu não me dou muito bem com THC isolado, sabe? Ou coisas com muito THC, assim, CBD e THC 1 para 1, eu não me dou muito bem. Até quero falar sobre isso daqui a pouco, mas antes, eu queria comentar que eu vi um vídeo seu do Dia das Mães, que tinha outras mães também, eu não me lembro pra qual foi. Acho que foi pro Bem Bolado, isso, né? E que você falou uma coisa que eu achei super importante a gente comentar sobre, né? E que as mães que utilizam cannabis, por exemplo, às vezes são julgadas, mal vistas, ou se cobram em relação a isso, tipo, ai, poxa, eu sou mãe, será que eu posso fazer isso? Será que eu deveria? Mas, cara, eu acho que a gente tem que se acolher, se enxergar e se cuidar também. Falar assim, poxa, eu mereço, sei lá, ficar uma noite aqui, tomar um vinho, relaxar, sabe? Dormir bem, as crianças estão bem, estão dormindo, sabe? Por que não? Exato. Eu acho que entra muito na linha, né? A maternidade, pra mim, é algo assim. A partir do momento que eu entendi que eu preciso estar bem, demorou pra eu entender isso, né? Porque a gente fica tão, nos primeiros meses, assim, focado no bebê, que a gente 100% esquece da gente. Mas é igual avião. Se a gente não coloca a máscara em nós mesmos primeiro,
vai dar ruim, né? Então, Exatamente. pra salvar o outro, a gente precisa colocar a máscara na gente primeiro. A maternidade é isso, pra gente conseguir cuidar bem do nosso filho, a gente precisa se cuidar também, tá bem? E aí, eu acho que entra muito nisso, assim, eu acho que a maternidade traz muitos julgamentos, né? Eu vi que você tirou o seu filho Sim, da da escola, né? E eu acredito que tenha sido uma decisão muito difícil, Foi você muito compartilhou difícil. um pouco, e que você tenha tido também medo dos julgamentos, e tenha se julgado também, né? Assim, será que eu tô fazendo o melhor pra ele? Na verdade, E mesmo assim, estando certa, eu acho que às vezes vem um pouco essa dúvida. Mesmo quando a gente tá certa na maternidade de que aquilo faz sentido pra gente, a gente vem aquela vozinha que fala, não, você tá errada, não, você não pode fazer isso. E aí eu acho que a cannabis entra muito nisso, sabe? Mesmo uso recreativo ou medicinal, tanto faz, assim. Se aquilo te faz bem e você não tá fazendo mal pra ninguém, sabe? Usa, sabe? Tá tudo bem. exatamente, assim, eu era aquela pessoa extremamente preconceituosa, sabe, com quem fumava maconha, enfim, eu tinha muito preconceito mesmo. Só que, mais uma vez, né, o amor por um filho, assim, faz a gente fazer qualquer coisa. Então, assim, eu comecei a me informar sobre isso e vi que poderia ser uma possibilidade para ele. Aí ele começou o tratamento, via melhor e tudo. Eu falei assim, eu quero ver como é que é isso aí. Aí experimentei, né, assim, acho que todas as formas, acho que eu só não experimentei a de cápsula e aquela intranasal. Uhum. E aí no começo eu ficava assim, mas, ai gente, sou mãe, ai, mas será? E não sei o quê. Quando a gente começa, às vezes, a ter o efeito assim, né, ficar muito relaxada, ou, enfim, entrar na brisa, como a gente fala, né? Hoje em dia, a forma que eu mais gosto de me usar para sentir relaxada são as gummies de THC. Eu adoro, assim, para mim é a minha forma farmacêutica. Tá, não é a preferida porque eu acho que o óleo a gente consegue acertar mais ali, né, a dose. Mas, por exemplo, hoje eu quero relaxar, hoje eu quero dormir super bem. Aí eu como a gummy de THC. Só que aí tem a questão que você falou da sensibilidade, né? Uhum. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco de sensibilidade. A minha dose é metade e pronto. Porque se eu como mais que isso, eu já fico, assim, meio com pensamento acelerado, até mesmo, às vezes, paranoica, assim. Tipo, Nossa. uma vez eu comi uma inteira num voo. Aí eu comecei, né, ficar com um pensamento acelerado e não sei o quê. Ai, meu Deus, será que esse avião vai cair? E os meus filhos, eu sou mãe, não sei o quê. Aí eu falei, não, agora eu vou testar só metade, vamos ver. Aí, perfeito pra Cara, mim. se eu uso metade, eu vou ficar louca. Sério? Uhum. Eu tenho uma sensibilidade muito grande. Eu lembro, assim, eu já usei, né, de forma recreativa, obviamente, né? Mas usando o recreativo, quando a gente fuma, a gente consegue controlar muito mais a dose do que quando a gente usa ou no óleo ou na gummy, né? Aham. Porque, enfim, você fuma um pouco, como o efeito é rápido, você já sente que você passou ali ou tá próximo de passar da sua dose ideal ali, você já para. Agora, a gummy e o óleo demora um pouquinho mais, né, pra ter o início do efeito. Então, você vai consumir e aí só demora depois mais, você né? sente. E aí, eu utilizei o óleo, era de Delta 8 THC. Eu usava, assim, algumas gotinhas pra correr. E aí, teve um dia que eu usei e aconteceram algumas coisas. Eu ia pro treino, enfim, não consegui treinar ali. E não metabolizei aquilo, né? Conclusão. Cara, passou uns minutos assim. Eu comecei, parecia que meu rosto, ele tava derretendo. Então, fica pesado. Fica pesado. Eu falei, gente, eu acho que eu tô tendo um AVC, porque parecia que tava torto o meu rosto. E como eu nunca tinha tido, eu demorei muito tempo pra entender que eu tava com uma intoxicação por THC. Sabe? Eu comecei a ter o pensamento Com muito algumas acelerado. gotinhas. Algumas gotinhas, algumas. E aí, depois disso, assim, começou, assim, tentei com a gummy, falei, vou consumir 1/4 só de gummy. Cara, com 1/4 eu tive também. Então, eu tenho uma sensibilidade muito, muito, muito grande. Eu tento evitar ao máximo, assim, o THC. Eu só uso realmente ou no vaporizador ou fumado, porque na gummy ou no óleo, pra mim, a dose acaba sendo muito a mais, assim. Aí, como eu não controlo, eu prefiro Pra mim, o evitar. THC, o efeito que ele me dá é só relaxamento e sono.
seja fumado ou agame. Para mim, é isso. Tipo assim, eu quero comer agame porque eu quero dormir. Quero relaxar. Pronto. E para libido também, que ajuda muito. Para mim, acho que o THC e libido, assim, tipo, até queria te perguntar sobre isso. O que acontece? Qual que é o processo? É pela vasodilatação que o THC proporciona? Quando a gente usa o THC em doses baixas, né? O THC em doses baixas, ele aumenta muito energia, foco e disposição. Por isso, né, que algumas pessoas ou utilizam ou para libido ou para questão de pré-treino, como eu falei. Ele aumenta muito essa questão de energia, foco e disposição. Antes do treino, se você usa também, durante o treino, você vai ter uma diminuição da percepção de esforço durante o treino. Mesmo? Então, para treinos longos, assim, acaba funcionando super, porque você cansa muito menos. Porque tem agora umas novas gominhas com strains de terpenos, né? E da sativa e da índica. Então, a sativa seria mais indicada para esses casos, né? Isso, exato. E a índica para relaxar mais, né? Você ficar mais tranquilo. E aí, para libido isso, e tem também, né, tanto o CBD quanto o THC, a gente tem, né, muitos receptores canabinoides ali na região pélvica, então vai promover uma vasodilatação, vai aumentar ali a lubrificação, né, promover um relaxamento pélvico muito grande, então ajuda muito nisso mesmo. Então, você como médica, dá um recado ali pra mulherada e fala assim o quanto que ajuda muito, sabe, no momento da relação. Eu não sei se você tem essa percepção, mas pra mim, falando abertamente aqui, porque eu acho que a gente tem que falar sem tabu mesmo, assim, eu acho que as sensações ficam muito mais aguçadas. Você percebe isso? Não, com certeza. Assim, o que acontece, né? Quando a gente usa cannabis, por a gente ter... Primeiro que a gente vai diminuir a ansiedade, né? Então, a gente vai ter essa questão de promover um relaxamento, diminuir a ansiedade, trazer um controle ali do seu humor. Então, você vai ficar mais, assim, preparada e disposta ali. Vai aumentar foco, concentração, energia, disposição. Então, também durante o momento, né, da relação sexual, daquele momento de afeto, de carinho, você vai estar muito mais focada no seu parceiro, no seu prazer, em como tá tudo aquilo, né? Você não vai ficar pensando, preciso fazer o mercado, preciso... Como que será a bolsa do meu filho para amanhã, a lancheira dele amanhã? Você não vai pensar nisso, você vai estar 100% focada naquelas trocas, na energia, naquilo que tá acontecendo. A região pélvica, ela vai estar muito mais preparada, então você vai estar relaxada, vai estar mais lubrificada, você vai sentir muito mais o prazer, então o orgasmo ele vai ser muito mais intenso, vai ser muito mais prazeroso de fato, né? E é muito legal porque quando a gente usa a cannabis no momento da relação sexual, isso vai aumentar também nossa liberação de endocannabinoides. Então, de anandamida, principalmente, que é a substância do prazer, né, da felicidade, ela vai estar ali aumentada. Então, isso também, né, aumenta a sua conexão com o seu parceiro, faz com que você fique de fato, assim, muito mais motivada e feliz com aquele momento. Então, usem a cannabis, faz todo sentido utilizar ali, né? A gente sabe que as mulheres têm um tabu muito grande, né? E conforme a idade vai passando, eu acho que esse tabu ainda fica maior, né? Verdade. O climatério, ele traz esse momento da mulher, assim, se ter, né, o que tá acontecendo comigo, não consigo entender o meu corpo, né, não consigo me reconhecer mais, e aí esse climatério, ele, né, a mulher pode se beneficiar disso, até porque também o climatério vai trazer alterações hormonais que a cannabis pode ali diminuir as oscilações. Também. Exato. Então, eu sempre falo assim que as pessoas precisam experimentar o sono proporcionado pela cannabis, assim, não tem nada igual, é diferente. Eu achava que eu dormia bem, mas com a cannabis eu durmo, assim, tipo, muito, muito, muito bem. Eu também. E a mesma coisa em relação à relação sexual e libido. A relação sexual com a cannabis, gente, é outra coisa, sabe? Você vai se sentir muito melhor, pode ter certeza. E, assim... a gente está falando de cannabis medicinal, tá? Cannabis que você vai ali na doutora Jéssica, ela vai prescrever para você um óleo, uma game, tem até lubrificante, né? Tem até lubrificante. E, nossa, os lubrificantes, assim, eu acho que eles são incríveis. Conta então um pouco pra mulherada, o que tem de opção aí pra... Então,
quando a gente pensa, né, em saúde sexual, saúde feminina, nesse universo, assim, a gente pode utilizar algumas coisas, né? Então, o óleo sublingual, ele vai ter esse efeito mais sistêmico, de preparar você, né, deixar você mais relaxada, mais disposta, mais focada, com mais energia e libido, assim, ao longo do dia e naquele momento também. E, além disso, a gente pode utilizar, né, alguns produtos. Não tem só o lubrificante, normalmente existem alguns óleos estimulantes que podem ser Sério? utilizados. Então, nas preliminares, né, você utilizar ali aquele óleo estimulante que já vai aumentar a vasodilatação naquela área, vai estimular ali ainda mais toda a região pélvica, deixar você mais lubrificada e com ainda mais vontade ali, para no momento ali de que, de fato, houver a penetração, a relação sexual se intensificar, você já tá super disposta ali. E aí, o lubrificante, à base de... Normalmente é de CBD que a gente encontra, né? Mas a gente pode ter também de THC, com outros fitocannabinoides. Ele ajuda muito a diminuir os desconfortos, trazer esse relaxamento e... Principalmente mulher que tem dor também, né? Exatamente, né? Então, a dispareunia, que é a dor na penetração, ela é muito bem tratada com a cannabis, né? Quando a gente pensa em vaginismos, endometriose, faz total sentido, assim, a gente prescrever a cannabis, tanto na forma do óleo sublingual, quanto nesses usos ali vaginais, uso anal também que pode acontecer. E aí ajuda muito, né? Você vai ter uma relação muito mais prazerosa, mais confortável e o orgasmo, ele vem de uma forma muito mais intensa, é muito diferente. E isso tem um nome, eu aprendi lá no seu Instagram, Skintimate ou Intimate Care, né? Exatamente, exatamente, né? Quando a gente fala de Skintimate ou Intimate Care, são quaisquer, né, artifícios que a gente utilize ali para cuidar da região íntima, né? Então, hoje em dia, esse mercado de Skintimate é um mercado muito grande, né? A gente tem várias marcas aqui brasileiras que usam, assim, da Skintimate. A gente pode utilizar géis para lavar e ali cuidar daquela área sem que interfira no pH, né? A gente pode utilizar ali os lubrificantes, os géis estimulantes. E a Skintimate de cannabis nos Estados Unidos é um sucesso, assim, né? Então, a gente tem muita coisa, né? A gente tem os géis estimulantes, os lubrificantes, a gente tem os supositórios. Então, é muito positivo, né? Quando a gente pensa em dor pélvica, né? Principalmente na endometriose, mas a gente tem outros desconfortos também que podem acontecer. Os supositórios, eles são muito bons, cara, porque a gente pode utilizar ali tanto na região anal quanto na região vaginal, para aliviar a dor de forma local ali, sem que a gente precise aumentar tanto a dosagem do óleo sublingual, sem que aquela mulher, aquela pessoa precise recorrer ali a um analgésico mais forte, né? Então, ajuda muito. Então, para mulheres que não sabiam, mas assim, endometriose também pode ser tratada com a cannabis, né? Pode, com certeza, com certeza. E a gente tem, assim, um tratamento com muito benefício e com muitos resultados, né? Então, principalmente porque a endometriose, né, ela é o depósito de tecido do endométrio, né, que é uma região ali de dentro do útero, em outros lugares que não dentro do útero. Então, a gente pode ter o acúmulo desse tecido nos ovários, a gente pode ter no ânus, a gente pode ter no intestino, até no fígado, enfim. Tem mulheres que passam ali por videolaparoscopia, por cirurgias ali, para tirar esses depósitos de tecido, porque elas têm, durante o ciclo menstrual, dores ali abdominais intensas, né? E a cannabis, pelo poder analgésico dela, ele traz um alívio muito intenso para essa dor, diminui também um pouco as oscilações hormonais que acontecem durante o ciclo, então você vai ter menos oscilação, logo menos intensidade dos sintomas, menos oscilação no humor também, e na penetração sexual, né, que normalmente é uma penetração dolorosa, desconfortável, você vai ter um alívio muito bom, né, vai conseguir se sentir relaxada, ter uma relação sexual prazerosa, sem dor, então acaba sendo incrível. Chega esse perfil de paciente para você também? Qual é o perfil de paciente que você atende? Chega muito. Eu atendo muita coisa, né, hoje em dia, assim. Mas eu acho que a maior parte dos meus pacientes acaba sendo ali ansiedade, depressão e distúrbio do sono. Esse ali acaba sendo
a maioria, de fato, mas eu atendo muito saúde da mulher, assim, no geral, né? Muitas mulheres me procuram ali para sintomas de TPM, para endometriose, fibromialgia, para climatério, né, e menopausa. Então, eu tenho enxaqueca, né? E é no período que antecede a menstruação. Então, eu tenho, assim, hoje em dia não muito mais, porque eu faço tratamento com a cannabis, né, contínuo. Então, assim, quando eu tenho crise, é muito fácil e rápido sair da crise. Antes, eu ficava o dia inteiro no quarto escuro, sem luz, sem nada. E, assim, hoje é muito mais fácil para mim sair da crise. E eu tenho também muita dor na lombar, no período menstrual, né? Enfim, e a cannabis me ajuda muito. O THC, o CBG, eu adoro o CBG. Para mim, eu amo CBG para mim também. é o meu canabinoide preferido, assim. Inclusive, eu uso até como pré-treino também. Me Eu dá prescrevo muito, muita, o que eu uso aham. também, porque assim, como eu já vi que eu não tolero muito bem o THC, para eu conseguir ter energia e disposição, eu uso CBG. Nos Estados Unidos, o CBG ele é conhecido, né, por ser um Boost Energy. Sério? Exatamente. Então, assim, por isso que ele tem esse efeito. O que ele acontece, né? Como que ele vai trazer essa energia e disposição? Porque ele aumenta a nossa produção endógena de dopamina, que é o principal neurotransmissor quando a gente pensa em foco, energia e disposição, em clareza mental, em produtividade, é a dopamina. Então, por isso que ele traz, assim, um efeito muito bom. Antes do treino, também tem um efeito de aumentar a libido, também tem o efeito de deixar você, assim, com esse relaxamento ativo, né? Relaxada, mas ao mesmo tempo super disposta e super energética. A única questãozinha é que eu acho que ele abre um pouco o apetite, né? Você percebe isso? Uhum, eu percebo. Abre um pouquinho. Só que hoje em dia, aí eu utilizo ele e utilizo junto com o THCV? THCV. O THCV, Você ele é tem muito utilizado bom. na sua prática? Eu utilizo na minha prática também, né? Então, para tratar, assim, pacientes que têm diabetes, Sim. né? Ajuda muito no controle da diabetes, diminui resistência insulínica e aí diminui o apetite. Então, aquele paciente também tem uma perda de peso ali. Por doce, nossa, demais. Pra mim funciona bem. Funciona muito mesmo. Tem alguns estudos, né, sendo feitos ali sobre o THCV. E o THCV tem um efeito legal também, que em doses mais baixinhas eu também costumo ver ele aumentando a energia e disposição. Nossa, que legal. Eu costumo ver ele isso. Cara, e você tava falando da enxaqueca, né? Voltando um pouquinho. Eu tinha muita enxaqueca, né? Como eu falei, eu comecei a utilizar a cannabis ali pensando no tratamento do burnout. Depois mantive um pouco para exercício. Também controle ali da ansiedade do dia a dia. Mas eu sempre tive enxaqueca a minha vida inteira, né? Durante um mês, assim, eram 2 crises por mês. E crises, assim, também de ficar 3 dias, assim, de cama, super mal. Cara, depois que eu comecei a usar, juro, eu acho que eu tenho, sei lá, 3 crises no ano. Nossa, incrível, né? E tem mulher que vai até, tipo, pro hospital tomar medicação na veia, sabe? Sim. E, assim, o que eu vejo aí? Muitas pessoas têm preconceito também. Na verdade, não é nem preconceito, é resistência por causa dos valores. Claro que não é um tratamento acessível ainda, né, para a maioria das patologias. Só que, assim, eu fico pensando, cara, quanto que vale a sua saúde? Quanto que vale você viver sem dor? Não, com certeza. Sabe? E assim, é porque é uma coisa que é muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que prefere investir em outras coisas, materiais. Eu, por exemplo, tô muito nessa vibe de saúde, assim, tipo, tudo que for para melhorar a minha saúde, assim, e o meu bem-estar, eu invisto sem medo, não, sabe? Com certeza. E eu acho, né, que assim, apesar de ainda não ser o mais acessível, se a gente for comparar um paciente com uma dor crônica, um paciente com uma ansiedade e depressão, que utiliza uma medicação ali que custa R$300 por mês, cara, existe tratamento à base de cannabis que você pode gastar isso por mês também, sabe? Com certeza. Você coloca ali na balança e você vai ver que tem muito mais benefícios, sabe? E hoje em dia, por conta, né, da concorrência, de ter muitas marcas,
quem se beneficia é o consumidor, né? Uhum. O paciente, porque os preços, eles estão caindo, Estão né? caindo, e eu acho que, assim, hoje em dia, apesar de não ser acessível para todo mundo, é um momento que tá mais acessível, que você consegue ali, às vezes até dependendo do tipo de produto, do tipo de questão que você foi procurar, às vezes até por R$ 100 por mês você consegue fazer um tratamento. No caso das associações, né? Uhum, exatamente. Então, assim, eu acho que faz sentido, sim, você pelo menos passar por essa consulta para você entender se faz sentido para você, o que seria prescrito para você, como você tomaria, entender se você tem, né, as condições financeiras de arcar com isso, vale a pena, assim, pesquisar, se informar. Eu acho que, assim, o que falta mesmo é as pessoas darem uma oportunidade e momentos como esse aqui de informação mesmo, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que as pessoas vão ter acesso à informação e os benefícios, eu acho que não tem como não confiar e não acreditar, né? Com certeza. Eu estava lembrando aqui que a primeira vez que eu ouvi falar de anandamida foi você que falou. Sério? Acredita? Foi. Porque eu estava pesquisando, né, assistindo vídeos sobre cannabis no YouTube, aí apareceu um vídeo que acho que você estava em algum podcast e você estava explicando que a sensação que a gente tem no pós-treino, na verdade, não é a endorfina, é a anandamida. Exatamente. Explica pra gente. Existe um fenômeno chamado runner's high, que é o barato da corrida, que é aquela sensação de euforia, relaxamento e bem-estar que a gente tem depois do treino. Por muito tempo a gente fala, né, depois do treino, tô chapadinha de endorfina. A gente acha que é a endorfina ali que foi liberada e por isso que a gente tá se sentindo bem. Mas os últimos estudos, né, mostraram que, na verdade, não são as endorfinas. Elas são, sim, liberadas depois do treino, né? Mas elas não têm a capacidade de penetrar a barreira hematoencefálica, que é aquela barreira que vai do sangue para o cérebro, né? Então, elas não penetrando essa barreira, elas não conseguem atingir o cérebro e fazer esse efeito ali todo de bem-estar. Na verdade, quem faz é a anandamida, são os endocannabinoides, né? Então, toda essa sensação boa que você sente depois do treino, na verdade, é o seu corpo produzindo cannabis. Isso é muito incrível, né? Porque a gente tem tanto preconceito com essa conversa, né? Essa conversa, ela tem tantos tabus, mas o nosso corpo, ele produz cannabis. Nosso corpo tem receptores de cannabis. Então, a natureza, ela se conecta muito com o nosso corpo e tudo isso, né, eu acho muito legal. Existe uma teoria ali de alguns médicos estudiosos da Itália falando que, na verdade, todas essas patologias, assim, que a gente tá falando, que a gente tá estudando, né, os transtornos mentais, as doenças inflamatórias, as doenças cardiovasculares, elas nada mais são do que um desequilíbrio do nosso sistema endocannabinoide. E aí, a cannabis entra como uma suplementação para tratar esse desequilíbrio. Então, a gente passa ali por um estresse e uma inflamação. Tudo, né? Exato. A gente passa por um estresse e uma inflamação crônicas ali e decorrentes da nossa má alimentação, decorrentes da falta de exercício, decorrentes do estresse do dia a dia. E todo esse estresse vai desequilibrar nosso sistema endocannabinoide, produzir ali mais inflamação, mais estresse oxidativo e trazer ali essas patologias. E quando a gente usa a cannabis de forma exógena, né, ou seja, os óleos sublinguais, todos esses produtos à base de cannabis, vai trazer de novo o que falta ali para o nosso corpo e modular o nosso sistema endocannabinoide. Como se fosse preenchendo os potinhos ali. Exatamente, o que está faltando ali, porque a gente está com essa vida super desequilibrada, né? E eu acho muito legal o quão sentido essa teoria faz, porque pra mim, é muito óbvio, assim, quando a gente não tá bem, a gente utiliza a cannabis, a gente não tá treinando, não tá fazendo exercício, não tá fazendo nada certo, e a gente utiliza a cannabis, parece que abre, assim, uma coisa na nossa cabeça que a gente volta a ter hábitos saudáveis, volta a querer focar na gente mesmo, focar na nossa saúde. Então, esse uso da cannabis, ele
traz um bem-estar tão grande no nosso corpo que ele faz o nosso corpo cada vez mais buscar saúde, cada vez mais buscar bem-estar, cada vez mais buscar toda essa felicidade. É isso que eu sinto, sabia? É isso que eu sinto. Nossa, eu queria ver a cara de quem tem preconceito sabendo que o corpo dela produz cannabis, sabe? Não, com certeza. Sempre que eu falo isso, tipo, nos podcasts, nos lugares, as pessoas ficam, meu Deus, como assim? Porque é muito engraçado, né? Quando a gente fala ali nas faculdades da área de saúde e tudo mais, quase nunca a gente estuda o sistema endocannabinoide, né? Que é esse sistema ali que já foi comprovado desde a década de 70 que ele existe, né? Que é o grande maestro do nosso corpo. Então, esse sistema, ele vai conseguir, né, agir no nosso corpo nessa busca de equilíbrio, de homeostase, né? Então, ele vai controlar as funções do sistema nervoso central, vai controlar as funções do sistema imune, do sistema cardiovascular, do sistema endócrino metabólico, controlando tudo isso, trazendo esse bem-estar e esse equilíbrio no nosso corpo. Eu vi um vídeo muito sensacionalista dizendo que a liberação da cannabis num país, acho que foi no Canadá, aumentou os níveis de overdose e suicídio. Você acredita? Depois eu vou te mandar esse vídeo. Gente, menor sentido. Fala que é impossível, por favor. Gente, é o menor sentido. Assim, pode ser que alguma coisa tenha aumentado, sim, as taxas de overdose e suicídio naquele país. Mas com certeza não foi a liberação da cannabis, sabe? Uhum. Porque não faz o menor sentido. Primeiro porque, assim, a cannabis, ela não causa dependência, né? Então, ela dentre as substâncias, né, que causam dependência, se você for ver, existem diversos estudos ali mostrando, a cannabis é a que menos causa. O café e o açúcar causam mais dependência do que a cannabis. Os estudos já mostraram isso, né? Quando a gente fala de dependência da cannabis, na maioria das vezes a gente está falando do THC de forma adulta, recreativa, e não é nenhuma dependência química. Normalmente é uma dependência muito mais psicológica ali, de você querer buscar... Comportamental. Exato, comportamental. De você querer buscar aquele conforto ali ao longo do seu uso, né? Mas, assim, é um nível de dependência muito baixo. Além disso, a cannabis, ela não causa óbito, né? Então, não existe dose de cannabis que seja letal. Existe um total de 0 casos de morte por uso da cannabis no mundo inteiro. Então, assim, esses dados são completamente absurdos, Eu né? sempre falo assim, que a pessoa passou um pouquinho ali, ingeriu demais, água, dorme, acorda, tá zerado, Exato. né? Água, come, dorme e pronto, sabe? Não tem o que fazer. E normalmente, né, saiu um estudo muito legal falando que motoristas que dirigem sobre o uso da cannabis, eles dirigem de forma mais segura do que outros motoristas, sabe? Então, o uso da cannabis, ele é muito seguro. O índice de acidente de trânsito por conta de Exato. álcool, gente. Uma droga demais. lícita permitida, né? E aí a gente tá falando da cannabis, uma droga que é super ali criminalizada, né? Só que aí, nos comentários lá desse vídeo, estava dizendo assim, porque na minha família, fulano de tal não consegue largar, não sei o que lá. Ou então, outro comentário, porque é a porta de entrada para outras drogas, e não é bem assim, né? Já foi também comprovado que, na verdade, a cannabis, ela não é uma porta de entrada, ela é uma porta de saída para outras drogas, inclusive né? aqui da UNB. Exatamente. Então, se a gente for entrar nesse assunto, né? O que acontece, né? Lá, a cannabis, ela foi muito demonizada por muitos anos, numa tentativa, de fato, ali dos governos né, envolvido muito racismo, muita guerra às drogas ali. Eles precisavam ter algo, né, como ferramenta ali para eles falarem, não, isso faz mal. Então, eles pegaram a cannabis eles pessoas, pegaram a cannabis e começaram a fazer muitas propagandas ali falando, seu filho usa cannabis, seu filho fuma maconha, ele vai
ficar maluco, ele vai ser criminoso, enfim, isso no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, propagandas ali feitas ali pelos ministérios da saúde, tudo mais. E aí criou-se, né, esse estereótipo de que a cannabis é uma droga super, né, problemática, uma droga super insegura, super péssima, assim, que a pessoa que você conversa, o seu filho, seu familiar utiliza, ele tá, né, acabado, a vida dele acabou. E aí, né, os estudos recentes mostram que, na verdade, a maior porta de entrada para outras drogas é o álcool. Por quê, né? O álcool, ele é uma droga que tá em toda casa, basicamente, né? Todo lar ali tem o álcool, ele é muito fácil acesso e ele traz muitas mais alterações ali Sim. neurocomportamentais quando a gente utiliza. Então, ele, né, acaba sendo essa droga que, quando O você álcool, sim, pode usa, matar, né? estimula ali, pode sim estimular na adolescência ali, no uso jovem, o uso de outras substâncias. E a cannabis, né, na verdade, ela pode ser a porta de saída, porque a gente tem, né, o CBD e os outros fitocannabinoides como substâncias que podem tratar dependências por outras substâncias. Então, por exemplo, se a pessoa... Porque existem casos de pessoas que ficam, não é dependente, mas se viciam, né, em fumar maconha. E aí, de repente, ela pensa assim, eu não quero mais usar tanto, ou então preciso fazer um detox, alguma coisa assim, porque a pessoa acaba ficando resistente, né? Então, ela pode usar o óleo para diminuir isso, né? Exatamente. Então, eu tenho pacientes, né, que fazem um uso ali, a gente não fala dependência, né, a gente fala um abuso ali em relação sim. à cannabis, ou um uso abusivo em relação Sim. à cannabis, e que tratam esse uso... Existe, a gente não vai falar que não, que existe. Existe. E a gente trata isso com o CBD, né? Então, o CBD, ele é uma substância que, comprovadamente, pode tratar a dependência por nicotina, a dependência pela própria maconha, né? Pelo THC. Pode tratar a dependência por heroína, dependência por opioides no geral. Pode tratar, né? Tem um estudo aqui, eu não lembro se é da Unifesp ou da USP, mas que tá surgindo aí a dependência do crack também. Sim. Então, a gente tem muitos Eu estudos acho que é mostrando... da UNB, eu acho. Da UNB? Pode ser que seja. Uhum. Então, vários estudos ali mostrando que o CBD, ele é uma grande porta de saída que consegue diminuir a Sim. dependência, a fissura, os sintomas de abstinência de todas essas substâncias. Mas é muito importante a gente falar sobre isso e levar a informação para as pessoas, né? Só que, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque, por exemplo, a gente que trabalha com conteúdo na internet, a gente é muito tempo ali tolhido, né, pelo algoritmo, né, seja no Instagram, no YouTube. É muito difícil, porque aí você faz conteúdo sobre cannabis, aí ele, tipo, não entrega. Acho que isso aconteceu com você também, né? Nossa, sempre acontece comigo. É horrível, assim. Meu marido, ele é publicitário e ele trabalha, né? Ele faz marketing de cannabis. Então, ele sempre fala comigo, não fala cannabis, escreve com cannabis diferente. A gente tenta, mas eu sempre esqueço. Dá. Porque quando você, mesmo se você escrever cannabis medicinal, o algoritmo vai ler aquilo e ele não vai entregar seu conteúdo, sabe? Então, você tem que sempre tentar burlar ali alguma coisa, porque a publicidade de cannabis ainda é muito difícil. E mesmo nos lugares em que é legalizado, ainda lá é difícil, né? Eles estão ali se reajustando, né? A Meta, que é essa grande companhia ali que cuida do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, eles ainda, né, têm algumas políticas muito restritas em relação à publicidade da cannabis, e aí a gente fica completamente à mercê disso, e a gente não consegue nem espalhar as notícias, né? Exatamente. A informação. Mas assim, aí vai se fazer uma dancinha de biquíni, alguma coisa assim, aí pode, né? Mas assim, você falar sobre um assunto importante... Gente, tipo assim, mês passado, até virou meme, assim, esses perfis de joguinhos seguindo você como spam, assim, o dia inteiro. Eu recebo muito. E a Meta não faz nada, sabe? Aí você fala sobre cannabis de forma medicinal, levando informação, e você é bloqueado, sabe? É um absurdo. Nossa, é muito difícil mesmo. Mas me diz uma coisa, qual que é o seu canabinoide favorito e a sua forma farmacêutica preferida?
Eu também acho que o meu fitocannabinoide favorito é o CBG. Eu adoro, adoro. Porque eu gosto muito de como ele me deixa, assim, sabe? E de como ele deixa os pacientes também. Eu prescrevo muito ele. Uhum. Então, esse foco, essa concentração, essa energia. Porque a maior queixa... Desculpa, né? Eu acho que talvez fosse para ser algo um pouco mais direto. Mas eu acho que a maior queixa... Uma das maiores queixas que eu tenho hoje em dia, assim, é sobre essa falta de energia, né? E também sobre não conseguir concluir ali as atividades que você está fazendo, tudo mais. O CBG, ele ajuda muito nesse processamento mental, dá clareza mental. Então, eu amo esse efeito. Sinto isso Esse também. Boost Energy, eu acho que esse é o nome perfeito, assim, para Aham. ele, sabe? Então, o CBG, com certeza. E a minha forma de uso favorita, com certeza, é a sublingual. Aham. Porque ela tem esse efeito mais contínuo, né? Então, esse efeito mais duradouro, ele é muito bom pra gente conseguir tratar Sim. as patologias mais comuns, pra gente conseguir sentir de fato todos esses benefícios da cannabis. E também, mas eu tenho no meu coração também o uso tópico, assim. Aham. O uso Ai, eu tópico amo também. é muito bom, porque qualquer dorzinha que você sente ali, você passa o creme, Gente, espalha um eu pouquinho, falo que é pronto. bruxaria. É um negócio assim que não dá pra... Como é que tu passa um creme e a dor passa? Exato, então... Eu passo assim até quando eu tô com dor de cabeça na minha Aham. filha, que também... Ela tem 6 anos, quando ela tá com dor de cabeça eu faço pra dor na lombar Exato, também. então assim, a gente trabalha muito sentado, né, atendendo, cara, a coluna fica, né, ombro, coluna, É. cara, você passa lá, pronto, Ah, é muito já, bom, já né? tem, É muito bom. Aham. Você acha que o mercado já está saturado de marcas? O que você acha que precisa acontecer para melhorar assim, o mercado da cannabis no Brasil? Olha, talvez polêmica essa pergunta, né? Vamos lá. Eu acho que tá um pouco saturado de marcas que fazem a mesma coisa. Uhum. Né? Eu acho que a maioria das marcas vem muito com o óleo de CBD de 50 miligramas por ml, 100 miligramas por ml, que, mas porque o meu é melhor. Assim, o seu tem a mesma coisa do que o outro, sabe? Eu acho que falta um pouquinho o mercado explorar mais os terpenos, explorar mais, né? Apesar da gente ter contato com os minor cannabinoides, ou os canabinoides menores, né, como CBG, CBN, CBC, eu acho que ainda falta explorar ainda mais esses canabinoides menores, porque eles têm um potencial terapêutico muito grande. Os terpenos dos flavonoides têm um potencial terapêutico muito grande também. E explorar as outras formas de uso, porque além do óleo sublingual, apesar dele ser, né, uma das minhas formas favoritas, existem outras formas que são muito incríveis, que têm muitos benefícios. A gente pode ter também, né, os transdérmicos, que para as dores crônicas são muito positivos, porque além do efeito local ali, vai ter uma absorção sistêmica também com transdérmico. A gente tem o sais de banho também, que para a questão de dor, relaxamento, acaba ajudando muito. A gente tem os produtos íntimos, né? Então, Skintimate, assim, ainda no Brasil, são poucas as marcas que trazem a Skintimate de Eu tenho cannabis. um sérum O skincare com também. cannabis, que é maravilhoso. Exato. Que é comercializado aqui, né? Através de receita e importação. Mas eu comprei um sabonete líquido lá em Amsterdã, que eu comprei ele assim de 1 litrão. Aí eu trouxe. Veio, deu certo. Mas, nossa, ele é maravilhoso, incrível, incrível. Só que, imagina, você ter que ter uma receita para comprar um sabonete. É complicado isso, difícil, né? E aí eu acho que esse diferencial agrega muito para as marcas, sabe? E agrega para os pacientes também, né? Eu acho, porque assim, quando a gente pensa nesse universo, no fim das contas, se você traz um produto que é um 100 miligramas por ml Full Spectrum ali, e o seu Full Spectrum custa R$600, vou supor um preço, mas tem um Full Spectrum com coa legal ali, com a mesma concentração que custa 400, o médico vai, no fim das contas, prescrever esse, né? Então, eu acho que as marcas precisam buscar ali ser diferentes de alguma forma, às vezes utilizar fitoterápicos juntos, utilizar outras substâncias, suplementos juntos, para conseguir trazer esse diferencial e conseguir beneficiar ainda mais o paciente, sabe? Então, eu acho que falta um pouquinho isso. Certo. Você achou que foi polêmico
Mas agora vai piorar, então. Porque a gente vai... Só porque eu falei que podia perguntar sobre qualquer coisa. Para um quadro aqui que eu coloquei o nome de Zona do Desconforto. Zona de desconforto, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Tem marca ruim hoje no mercado aqui no Brasil? Tem. 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 Você já teve experiência? Já prescreveu, tipo assim, me enganei. Já tive experiência, já tive. De marcas que, assim... ou tem um COA, né, simplificado, né? O COA é o certificado de análise, o COA é simplificado, ou muita variação de um COA para o outro. Então, um lote tem uma concentração de CBD e THC e no outro lote tem outra. Que essa concentração, apesar de mínima, né, mudar, acaba interferindo muito no tratamento com o paciente. Então, existem marcas que fazem isso sim e a gente precisa cada vez mais cobrar esse controle de qualidade das marcas. Tá, próxima. Você já recebeu, assim, algum paciente que chegou com uma prescrição que estava toda errada, ele estava todo desregulado, você falou assim, meu Deus, como é que esse médico passou isso aqui? Já aconteceu? Nossa, sempre, mano. Eu recebo muito, né? Hoje em dia, a gente tá tendo um problema no mercado de cannabis, que é o surgimento de muitos commerces de cannabis, né? E-commerces de cannabis, marketplaces aí de cannabis. Muitas clínicas, que se dizem clínicas canábicas, assim. E aí, muitos médicos recém-formados, né? Não tenho nada contra os recém-formados, mas muitos médicos recém-formados que pularam de paraquedas nesse universo e falaram, vou prescrever a cannabis porque não tem nenhum efeito colateral, então é isso, né? E, gente, apesar de não ter efeito colateral... Para a gente ter efeito terapêutico, a gente precisa observar alguns detalhes. Existem algumas regras, né? A gente precisa começar por baixo, ir por baixo, né? Então, go slow, start slow and go slow, que é começar com doses baixas e aumentar progressivamente. A gente tem que entender qual que é a individualidade daquele paciente, né? Então, se ele tem uma sensibilidade maior ou menor a cannabis, quais são as patologias dele, quais são as dores dele, tudo isso vai trazer para mim o perfil de canabinoides e o perfil de formas de uso que esse paciente vai melhor se beneficiar. E aí, quando eu pego uma prescrição, isso acontece muito principalmente para fibromialgia, né? Como a gente sabe que uma das maiores evidências em relação a cannabis é a dor crônica, vira e mexe ali, paciente com fibromialgia acaba utilizando a cannabis, e aí vem para mim e fala, eu tenho fibromialgia, comecei a fazer esse tratamento, mas não teve nenhum resultado. Aí eu vou ver como tá usando o CBD full ali de 100 mg por ml de um jeito super errado e só ele pronto, sabe? Não vai resolver. Para fibromialgia, a gente precisa associar muitas formas de uso. A gente precisa fazer uma otimização muito grande em relação à dosagem. Então, eu vejo muito isso. Certo. Agora a última, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando aqui, já até passamos. Eu queria muito o seu posicionamento sobre a descriminalização e a legalização. Se você acha que a gente vai chegar nesse ponto da legalização. Olha, meu posicionamento, tanto médico quanto pessoal, eu sou completamente a favor, tanto da descriminalização quanto da legalização. Descriminalizar é muito importante, porque a partir do momento que a gente descriminaliza, a gente vai parar de prender injustamente pessoas pela cor delas, pela classe social delas, né? Que é o que mais acontece hoje. Se a gente for aqui em São Paulo, o vão do MASP tá fechado agora, mas se a gente fosse lá no vão do MASP, a gente ia ver que muitas pessoas estão usando. Se a gente for na zona sul de São Paulo, vai ver pessoas usando assim ao ar livre. Quem são essas pessoas que usam e que a polícia não fala nada? São pessoas brancas, de classe média alta, e que utilizam como se a cannabis estivesse descriminalizada, legalizada. Agora, se você for na periferia e alguém estiver fumando um baseado ali, essa pessoa vai ser presa, essa pessoa vai sofrer uma repressão da polícia. Então, a descriminalização, ela é importante para a gente acabar com essas injustiças e ter, né, pelo menos ali um controle não arbitrário de qual é a dosagem, de qual é a quantidade de droga pra gente falar essa droga é uma quantidade maior do que a permitida e por isso é classificado não como uso pessoal, mas como tráfico. Isso é a questão da descriminalização.
Agora, a legalização, para mim, ela é muito importante, porque ela também parte desse princípio, né, de que a gente precisa organizar para conseguir esse controle, ele é essencial, né? Quando a gente pensa em legalização, a gente está pensando no Estado tomar o controle em relação a essa coisa. Quando a gente toma o controle, a gente tem um controle de qualidade, a gente enfraquece o tráfico de drogas, a gente enfraquece esse uso negativo, a gente consegue ter um uso muito mais racional e controlado, de fato, né? Se a gente for olhar os grandes exemplos de legalização aí no mundo, né? Aqui no Uruguai a gente tem um exemplo, a gente diminuiu muito o tráfico, né? A gente diminuiu muito o uso ali de menores de idade, adolescentes, em relação a essas drogas, né? A gente sabe que com a legalização a gente tem um uso um pouco mais tardio, um uso mais controlado, a gente não tem malefícios, né? Então, acaba assim, sendo muito acaba positivo. Que abre também para, por exemplo, abre o leque de produtos. Exato. E, enfim, renda, emprego, Exato. tudo isso. A gente tem no Brasil um grande lugar positivo para plantar cannabis. Então, o solo do Brasil é bom, a geografia, as condições climáticas são boas em relação a cannabis. A gente tem, né, um porte industrial também muito grande ali, que a gente conseguiria fazer muitas coisas com a cannabis, com a indústria do cânhamo também. Então, isso geraria muita renda. Inclusive, esse vai ser nosso próximo episódio. O cânhamo? Cânhamo. Amo. O cânhamo é incrível. A gente pode fazer tudo. Tudo que é de plástico pode ser feito Nossa, com eu fui cânhamo. no museu da maconha lá em Amsterdã. Nossa, gente, é genial, sensacional, muito bom. Finalmente, agora eu já tô recebendo a mensagem aqui que a gente tem que finalizar. Mas eu não queria finalizar sem antes te perguntar qual é a transformação que você quer fazer na vida das pessoas prescrevendo cannabis? Eu quero cada vez mais que as pessoas consigam o bem-estar e a qualidade de vida que eu senti com o uso da cannabis. Eu sempre achei que a medicina ela tinha que vir com um propósito. E eu acho que esse é meu propósito, levar para as pessoas qualidade de vida, bem-estar e felicidade. Então a cannabis ela combina 100% com esse propósito. E é isso que eu quero levar para todo mundo. Que lindo, o olho dela tá brilhando aqui, gente, falando sobre cannabis. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Manu. Te espero aqui outras vezes. Com pra gente falar certeza. sobre vários assuntos envolvendo a cannabis. Tempo pouco, né? Então Verdade, precisamos. precisamos. Obrigada.